Alô, novamente, sou eu, Padre Donaldo, neste domingo. E o domingo de hoje é o 24º domingo do Tempo Comum, dia 13 de setembro. E eu queria falar sobre a segunda leitura hoje. Primeira porque é mais curto, mais simples para entender. É da carta de São Paulo aos Romanos, 14, versículos 7 a 9. Ele disse: irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Por que São Paulo escreveu isso? Nós temos que lembrar que quando Jesus voltou para o Pai, ele não deixou um manual escrito como fazer a igreja, nem deixou tudo planejado como que vai acontecer as coisas. Ele mesmo, falando várias coisas, dava para entender que ele estava esperando o fim do mundo mais ou menos logo, né? E nós podemos ver isso nas cartas de São Paulo, que a igreja, no início, realmente tinha a ideia que o mundo ia acabar já. Então, isso influenciou muito a ação da igreja. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, está escrito que as pessoas venderam suas coisas, colocavam o dinheiro em comum e viviam assim, né? Quem precisava pegava, né? E vivia em comum. Isto no início era possível porque elas achavam que o mundo vai acabar já. Vamos nos preparar, vamos nos focalizar em Deus. O problema, como nós sabemos, é que o mundo não acabou, continuou. Então elas tinham que repensar isso, porque tinha gente que aproveitava da situação, né? Gente que disse, né? Eu vou passar o dia inteiro rezando para todo mundo, né? Que horas que eu almoço? Quer dizer, não quis trabalhar, né? Quis aproveitar da situação. E assim em diante, tinham muitos problemas. Então pararam. Mas esta ideia de compartilhar continua como parte da nossa fé. São Paulo, na primeira carta que ele falava sobre casamento, ele disse isso: quem é casado vive como se fosse irmão e irmã. Quer dizer, né, separados dentro da mesma casa. Por que ele disse? Ele disse: é melhor passar o tempo rezando, preparando para o último dia. Quando a gente está casado pensando nas coisas deste mundo, não tem tanto tempo para rezar. Mas logo Paulo também viu que isso não está certo, porque o mundo não acabou. E as famílias precisam de concentração, precisam, né, que os casais se preocupem com o bem dos filhos. Então tem que sustentar. E ele escreveu outra carta depois, falando da beleza do casamento. Primeiro, a gente pode dizer que ele odiava casamento. Não, ele estava falando em termos de outra coisa, fim do mundo já. Na segunda carta, ele fala da beleza do casamento, né? Que é a visão baseada no amor da igreja e Cristo, né? Que é muito lindo. E tinha outro problema maior ainda. As pessoas no início da igreja, pensando que o mundo ia acabar logo, e que Jesus falou: quando eu venho, eu vou pegar quem está aqui e levar comigo. Elas começaram a ver que tinha pessoas morrendo. Aí a preocupação: quando Jesus chegar, ele vai levar as pessoas que já morreram também ou não? Aí que São Paulo nesta carta está dizendo: Deus é Deus dos vivos e dos mortos. E a salvação que Cristo conseguiu para nós
é para todos nós. Essa é a maneira de entender esta carta. Porque tinha esse problema no início da igreja. Eles viviam como se fosse o último dia. Mas não foi. Né? E São Paulo está dizendo, então, Deus é Deus dos mortos e dos vivos. Não se preocupe. Deus não vai abandonar ninguém. Cristo veio para morrer na cruz para garantir isto. Né? Que nós todos vamos ter a salvação. Nessa época que nós estamos vendo o sofrimento em muita parte, doença, epidemia, pandemia, né? Estamos muito conflitos sobre o que é melhor fazer e tudo mais. Nós temos que lembrar o que São Paulo disse no início da carta. A gente vive não para mim, mas para os outros, né? É para Deus que a gente vive e para os outros que a gente vive. Se nós vamos vencer nesta época de pandemia, nós temos que lembrar isto. Eu não vivo apenas para mim. Eu vivo no meu de todos os outros. Eu tenho que respeitar os limites que a medicina fala que existe. O que preciso fazer. O problema é que tem tanta coisa contraditória dita por aí. Mas, no sentido de viver no meio de outros, na comunidade, eu tenho que ter cuidado. Não somente para eu não pegar, mas se eu pegar para não passar. Nós temos que lembrar, somos uma comunidade, não cada um individualmente. Esse é o sentido que São Paulo diz. Jesus veio para nos unir e garantir a nossa vida em comum junto com Deus. Obrigado por sua atenção, gente, e até a próxima vez. Tchau.